A paz do Senhor, meus amados irmãos, aqui que fala é o irmão Vinícius, amém. Mais uma vez voltei a fazer vídeos no meu canal no YouTube e também no Instagram, né? E dessa vez eu gostaria de falar a respeito da importância de se falar a verdade na vida cristã, né? E se é e como é que os cristãos vivem, né, com relação ao mundo, né? O que foi que o apóstolo Paulo disse, né, sobre agradar as pessoas e etc, né? Primeiramente, eu gostaria que você abrisse sua Bíblia em Gálatas capítulo 1, né? Gálatas capítulo 1. Mas antes vamos fazer uma pequena oração, amém? Para que tudo ocorra bem, né? E que não ocorra nenhuma injustiça nesse vídeo. Inspirai ao Senhor as nossas ações e ajudai-nos a realizá-las, para que em vós comece, para vós termine tudo aquilo que fizermos, por Cristo Senhor nosso. Amém. Né? Abra sua Bíblia em Gálatas capítulo 1, a partir do versículo 10. Gálatas capítulo 1, a partir do versículo 10, né? O apóstolo Paulo diz assim: Por acaso é o favor dos homens que eu procuro, ou de Deus? Por acaso é aos homens que pretendo agradar? Né? Se agradasse ainda aos homens, não seria servo de Cristo, né? O apóstolo Paulo diz que se ele agradasse ainda aos homens, não seria servo de Cristo, né? Então, sendo servo de Cristo, não é possível viver agradando aos homens, né? Toda a doutrina de Cristo desagrada a carne, né? Não existe nada na doutrina de Cristo que ande de acordo com a carne das pessoas. Se as pessoas estão se agradando, né, daquilo que nós fazemos, tem alguma coisa errada. Por quê? Porque Paulo disse: se agradasse ainda aos homens, não seria servo de Cristo, né? Então não é possível ser servo de Cristo e agradar aos homens ao mesmo tempo. Isso é uma contradição, né? Quando nós vamos praticar o evangelho, sempre existe alguma coisa que contraria a carne das pessoas, né? Então, não é possível praticar o evangelho e agradar as pessoas ao mesmo tempo, ok? Então, essa é a primeira coisa. Quem pratica o evangelho desagrada aos homens. Nós só vamos agradar as pessoas que estão de acordo com as leis de Cristo, né? Então, se nós estamos agradando as pessoas de um modo geral, tem alguma coisa errada. Porque o evangelho de Cristo geralmente desagrada aos homens, né? E interessante que Paulo diz assim: porventura é o favor dos homens que eu procuro ou de Deus? Porventura é aos homens que pretendo agradar, né? Então nós não devemos procurar o favor dos homens. Nós temos que procurar o favor de Deus, né? Então, o favor dos homens é útil, né? Mas ele não é o principal favor que nós procuramos. O principal favor que nós procuramos é o favor de Deus. Gostaria que você abrisse sua Bíblia em Lucas capítulo 6, a partir do versículo 26. Lucas capítulo 6, a partir do versículo 26. Lucas capítulo 6, a partir do versículo 26. Olha só o que Jesus disse: ai de vós, quando todos os homens vos louvarem, porque assim faziam aos falsos profetas os pais deles, né? Então, Jesus disse: ai de vós, quando todos os homens vos louvarem, porque assim eles faziam aos falsos profetas os pais deles. Então, quando você vê uma pessoa que é aplaudida por todos, que ninguém acha ruim, né?
que ninguém está incomodado com aquilo que ela faz, geralmente essa pessoa está no caminho errado. E Jesus dá um ai, né, para aquela pessoa que é aplaudida por todos. Então, não é normal que uma pessoa seja aplaudida por todos. Por quê? Que um cristão verdadeiro seja aplaudido por todos. Porque o evangelho desagrada aos homens, né? Ai de vós, quando todos os homens vos louvarem, porque assim faziam aos falsos profetas os pais deles, né? Então, ser aplaudido por todos é coisa de falso profeta, né? Ser aplaudido por todas as pessoas ao redor é o que acontece com os falsos profetas, né? Então, se nós estivermos sendo aplaudidos por todas as pessoas, nós temos que ir atrás porque tem alguma coisa errada, né? Então, primeiro, Paulo disse: se agradasse ainda aos homens, não seria servo de Cristo. Primeira coisa. Segundo, é o que Jesus disse, né? Ai de vós quando todos os homens vos louvarem, porque assim faziam aos falsos profetas os pais deles. Então, ser aplaudido por todos é coisa de falso profeta, né? Gostaria que você abrisse sua Bíblia em Mateus. O nosso Senhor Jesus Cristo vai nos explicar como deve ser a nossa linguagem, né? Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 5, a partir do versículo 37. Diz assim a Sagrada Escritura, né? Seja o vosso falar sim, quando for sim, e não, quando for não. Tudo que disto passa procede do maligno, né? Então, Jesus disse, seja o vosso falar, né? Em outras versões está escrito, o vosso modo de falar. Então, o modo de falar dos cristãos deve ser dizer sim quando a resposta for sim e dizer não quando a resposta for não, né? Tudo o que disto passa procede do maligno, né? Jesus ensina que os cristãos têm que ter uma linguagem clara e objetiva, né? Dar uma resposta direta, dizer sim quando a resposta for sim e dizer não quando a resposta for não. O que passar disso vem do maligno, né? O diabo. Então, é assim que tem que ser o cristão, né? O cristão ele precisa ser claro e objetivo nas respostas que ele dá. Tem que ser claro e objetivo na fala dele. Então, esse é o desafio da vida cristã. Primeiramente, quem serve a Cristo, como Paulo disse, desagrada aos homens. Segundo, Jesus disse, ai de vós quando todos vos aplaudirem, porque assim faziam aos falsos profetas os pais deles. Então, ser aplaudido por todos é coisa de falso profeta. Em Mateus capítulo 5, Jesus diz, seja o vosso sim, sim, e o vosso não, não. O que passar disso vem do maligno, né? Então, a linguagem do cristão tem que ser clara e objetiva. Se não for clara e objetiva, vem do maligno, né? É o que Jesus disse. Então, o cristão ele é desafiado a viver sempre na verdade. Por quê? Porque nós como cristãos não somos apenas imitadores de Cristo, né? Nós somos imitadores também de Deus. E Deus é verdade, né? Então, todo cristão deve falar a verdade e viver a verdade sempre, né? Algumas pessoas pensam que existem mentirinhas inocentes que não prejudicam as pessoas, né? Algumas pessoas pensam que existem mentirinhas inocentes que não prejudicam as pessoas. Mas toda mentira, no final, prejudica as pessoas, né? O cristão não pode mentir.
tem que, além de não poder mentir, ele precisa ter uma linguagem clara e objetiva, né? Então vamos supor o seguinte, vamos supor que você é uma pessoa casada. Aí então, o seu cônjuge, seja ele homem ou mulher, vai fazer o café. Aí então, ele pergunta a você, né? E o café ficou bom? Aí então você, para querer agradar, né, fala assim: não, tá maravilhoso, o café ficou ruim. Mas você diz: não, tá maravilhoso, né? Aí o que vai acontecer? O que acontece, né? Aí então você sai de casa, né? O seu cônjuge, seja ele homem ou mulher, fica em casa. Aí então chega uma visita. Aí então a visita vai e prova o café que você disse que estava maravilhoso. Aí então a visita vê que o café ficou ruim. Ou seja, o seu cônjuge poderia ter saído dessa situação, mas acabou sendo prejudicado porque aquela pessoa resolveu poupar o seu cônjuge do desconforto de ouvir a verdade. Então a mentira, ela poupa as pessoas da realidade no primeiro momento, mas no segundo momento a pessoa que recebe a mentira acaba sendo prejudicada. Na tentativa de poupar a pessoa do sofrimento, você acaba prejudicando a pessoa de outra forma. Então, tá aí a grande necessidade de falar a verdade, porque a mentira ela prejudica as pessoas no longo prazo, né? Deixa eu dar outro exemplo, né? Quando eu estudava no ensino médio, tinha uma pessoa, né, que gostava muito de usar maquiagem na minha escola. Aí então ela colocou tanta maquiagem que acabou ficando muito exagerado, né? Muito exagerado mesmo. Para ela estava se sentindo maravilhosa. Mas as pessoas ao redor, né, começaram a rir em secreto dela. Mas para ela estava se sentindo maravilhosa. E nenhum amigo chegou para ela e falou assim: olha, mude, preste atenção que não ficou bom, né? Preste atenção que ficou ruim. Se alguém tivesse chegado para ela e dito a verdade, ela não teria passado por aquilo, né? Outro exemplo são as militantes pelas pessoas gordas, né? Existem mulheres que militam pelas pessoas gordas, né? Elas dizem na internet que ser gordo é bom, né? Que não tem nada a ver. E se você fala alguma coisa a respeito disso, né? Sobre o fato delas estarem muito gordos, elas acabam lhe processando. Aí, por causa disso, né? Muitas pessoas resolveram não falar sobre esse assunto, né? Para que ela não se constranja, para que a pessoa não se constranja, né, e não precisa mudar, e poupe a pessoa do constrangimento de falar desse assunto. Só que o que está acontecendo? O que está acontecendo é que essas militantes pelas pessoas gordas, que dizem que ser gordo não tem problema nenhum, estão começando a morrer do coração. Estão começando a morrer do coração por causa disso. Então, essas pessoas que militam pelas pessoas gordas estão começando a morrer do coração. Então você veja que poupando as pessoas da admoestação, poupando as pessoas da verdade, dizendo que está tudo bem que uma pessoa esteja dessa forma, né? Mentindo, dizendo que está tudo bem que uma pessoa esteja muito acima do peso, né? As pessoas estão começando a morrer por causa da obesidade. Então, nós não podemos querer poupar as pessoas da verdade. Quando nós poupamos as pessoas da verdade,
nós poupamos ela do sofrimento momentâneo e prejudicamos elas pesadamente no futuro. Esse é o problema da mentira, né? Teve até um episódio, não sei se você já assistiu, né, o Dr. House, em que um homem vai fazer um teste de DNA de uma menina, né? Um homem branco vai fazer o teste de DNA de uma menina negra, né? E ele não acredita, né, que seja pai daquela menina. Aí então o Dr. House, para a menina não ficar sem pai, o que ele faz? Ele falsifica o exame de DNA e coloca no exame que aquele homem é de fato o pai da menina. E aí então a menina sai com o pai, né, que é a que pensa ser pai biológico dela. E assim eles saem felizes, né? E o Dr. House satisfeito com a mentira que ele contou. Aí muita gente acha que, ó, tá vendo? A mentira pode ser boa. Por quê? Porque, tá vendo? Como se ele tivesse falado a verdade, aquela menina continuaria sem pai. Só que o problema é que no futuro, que a menina vai se apegando àquele homem. Se no futuro, de alguma maneira, ele descobrir que não é pai daquela criança, ele pode se desfazer daquela criança e o prejuízo emocional vai ser maior, né? Então a mentira, ela não é boa, né? Ela não ajuda de maneira nenhuma. Se Deus disse, não conte falso testemunho, é porque o falso testemunho prejudica as pessoas, né? Então, nós temos que dizer a verdade, claro, cheio de carinho, né? Como, por exemplo, Jesus quando ia falar, quando ia criticar as pessoas no livro do Apocalipse, primeiramente ele fazia um elogio. Olha, você fez isso, foi bom, você fez aquilo, foi maravilhoso, você fez isso, foi ótimo. Aí depois Jesus diz, tenho porém contra ti que você fez isso, isso e isso, né? Então, primeiro Jesus elogia, depois ele critica, né? Então, nós temos que aprender a falar a verdade para as pessoas com todo o carinho e temos que aprender também a ouvir a verdade com toda a humildade, né? Aquilo que a gente não pode dizer, né? Porque, por exemplo, se você vive na Coreia do Norte, você não pode dizer que é cristão, o que você faz? Você fica calado, você fica sem falar. Mas você não pode mentir, porque a mentira prejudica, né? Então, quando nós não podemos dar uma informação, a gente fica calado, sem falar. Mas a gente não pode mentir, porque a mentira prejudica mais lá na frente. Não existe boa mentira, né? Se existisse boa mentira, o nosso Deus não poderia ter colocado na sua lei que nós temos que falar a verdade sempre, né? Não existe mentira boa. Os irmãos compreenderam? Então, um cristão ele deve ser sempre claro e objetivo, porque a nossa linguagem, como Jesus disse em Mateus 5, o nosso sim deve ser sim e o nosso não deve ser não. Qualquer coisa que passa disso é do maligno. Paulo disse, se eu agradasse ainda aos homens, não seria servo de Cristo. Então, sendo servo de Cristo, nós nunca, jamais agradaremos aos homens. Você pode dizer assim, Vinícius, mas e quando eu estiver consolando uma pessoa que está sofrendo muito? Eu não vou estar agradando aos homens? Sim, nós temos que consolar as pessoas, mas nós temos que consolar as pessoas com a verdade. Usando a verdade para consolar as pessoas. É assim que a gente consola as pessoas sem agradar a carne. Então, é assim que é a vida cristã. Sim, sim, não, não.
sem agradar aos homens, sendo servo de Cristo, como Paulo disse. E a terceira coisa, né? Ai de vós, quando todos os homens vos aplaudirem, pois assim fizeram os seus pais aos falsos profetas, né? Você compreendeu? Então, a verdade é sempre melhor. Quando nós não podemos dar uma informação, o que nós podemos fazer é ficar calados. Mas a verdade é sempre melhor e a mentira é sempre prejudicial. Amém? Deus abençoe você, Deus abençoe sua família, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.